Aleluia, aleluia. Agora é o Senhor quem vai falar, palavras que transformam nossa vida. Aclamemos com alegria e louvor a palavra que fecunda a nossa vida. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Maria concebida sem pecado. Então este é o último domingo do ano da igreja. Hoje então começamos de certa forma um novo ano. Semana que vem vamos entrar no tempo do advento. E nessa corrida, vamos dizer até o ano que vem novamente, vamos passar pelos principais mistérios da vida de Cristo. Principalmente dois deles que nós destacamos, com preparações ou com preparação, através de um tempo litúrgico chamado tempo do advento. E depois a Páscoa, vamos preparar com o tempo da Quaresma, tempo de penitência. Então você que está aqui hoje, celebrando a festa de Cristo Rei do universo, significa que você já celebrou ano passado a festa de Cristo Rei. Então a pergunta que você deve fazer para você responder: você deixou nesse ano Cristo de fato ser o Rei da sua vida? Foi Ele que governou, foi Ele quem governou a sua vida? Ou você se entregou a outro governo, ao governo de Satanás? Porque é assim: ou é Cristo ou é Satanás, não tem outro. É um dos dois.
ou Cristo ou Satanás. Enfim, é assustador, mas não posso esconder isso de vocês só porque vocês são jovens, né? Existe essa realidade. Então, ou você vai deixar Cristo ser o rei, ou você vai ter um outro rei. Esse outro rei, ele não vai querer a sua vida no sentido de abundância, mas ele vai querer tirar a sua vida. Ele vai querer roubar a sua vida, ou seja, matar, roubar e destruir literalmente a sua vida. Então, ou deixamos Cristo, ou outro vai reinar na nossa vida. Então a pergunta é essa: nesse ano do ano passado, passou pelo advento, viveu o Natal passado, passou pela quaresma, viveu a Páscoa, e hoje celebrando Cristo Rei. Cristo é o Rei da sua vida? Sim ou não? Sim. Que assim seja, tá bom? Vamos continuar então para entender o Evangelho de hoje. A palavra diz assim, no livro do Apocalipse: Jesus Cristo fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Nós estamos no século 21. Então, no século 21, o que você deve falar? A Ele o poder pelos séculos dos séculos. Então, no nosso século, a Ele a glória, a Ele o poder. Ele tem que ter o poder, o governo de tudo. Claro, Ele é o Rei do universo, mas Ele precisa ser o Rei da minha vida. Mas o que significa afirmar essa realeza de Cristo? Pensando bem, é um título bastante problemático. Por quê? É um título que foi dado ao Senhor, e é um título dado ao Senhor, mas o nosso tempo é bastante problemático. Ele é rei, mas será que ele é rei mesmo? Será que ele é rei de um mundo que o rejeita? No nosso ocidente, aqui no nosso Brasil, por que as pessoas cada vez mais estão dando as costas para ele? Para um rei não podemos dar as costas. Para um rei devemos oferecer a nossa vida, né? Mas por que o ocidente, o nosso Brasil, está dando as costas? Por que cada vez mais a humanidade está com o coração fechado para o seu senhorio? Não tem ele como Senhor. Não seria mais lógico, mais realista, né? Afirmar que outros, por exemplo, ídolos que nós escolhemos aí no decorrer da história, esses de fato são os nossos reis? Aí cada um pode colocar. Por exemplo, o glamour aí do povo, do mundo, os ídolos do mundo. Aí você pode pegar o futebol. Quem é o seu ídolo lá? Mas eu acho que ele é o meu rei, não? Porque é com ele que eu vou perder tempo. Ou na música, aquela pessoa que se destaca. Mas eu estou perdendo bastante tempo com ele, com essa pessoa, ou com ela, com essa pessoa. Então, ela está sendo rei, ele está governando parte da minha vida. Eu estou deixando entrar na minha vida. Então não está muito lógico a questão aqui hoje, pensar que Jesus é o rei, se ele morreu numa cruz, né? Não tem sentido pela lógica humana. Então outros, em relação ao mundo, poderia ser chamado de rei, e não Jesus. Quando os cristãos, né, quando nós confessamos, melhor dizendo, que Jesus Cristo é rei, de que reinado nós estamos falando? Nós realmente acreditamos com todo o coração e confessamos com toda a convicção que Cristo, só Ele é o Rei? Rei do universo, Rei da história, Rei da humanidade, Rei da vida, Rei de cada pessoa humana, de cada cristão ou não cristão, Ele é Rei. Eu creio nisso. A carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e 18, vai dizer assim: através de quem e para quem todas as coisas foram criadas, no céu e na terra, tudo foi criado através dele e para ele. Ele é o primogênito dentre os mortos. Nós ouvimos isso hoje, mas será que nós cremos de fato
No entanto, então, é necessário compreender a natureza do reinado de Jesus para não nos decepcionarmos. A liturgia de hoje coloca como antífona, e eu fiz essa antífona, fiz questão de fazer no início da missa, quando o livro do Apocalipse, de forma surpreendente, nos apresenta. Olha que interessante: o cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra. A ele a glória pelos séculos, ou melhor, através dos séculos. A ele. Mas veja como apresenta então Jesus, como um cordeiro. Essa frase é surpreendente, por quê? Quem é aquele que proclamamos rei? É o cordeiro. O cordeiro imolado. O cordeiro que evoca mansidão. O cordeiro que evoca paz, fragilidade. O nosso rei não é aquele que faz e acontece. É aquele que passa por cima, né? Feito um trator. Não é dessa forma. O nosso rei é um cordeiro, que na verdade foi esmagado na cruz. Aquele que foi imolado pelo pecado do mundo, pelos nossos pecados. O mundo passou e passa por cima, ainda hoje, do nosso rei. Refuta seu evangelho, desdenha a sua palavra, ridiculariza os seus preceitos, calunia a sua igreja. Esse é o rei que nós exaltamos hoje. O mundo faz isso com o nosso rei, porque o nosso rei é como um cordeiro imolado, e assim foi. Esse rei crucificado, que foi derrotado pelo mundo de certa forma, que terminou sozinho, é o homem pronunciado ali pelo profeta Isaías, né? O homem das dores. E hoje no evangelho nós escutamos isso claramente, desde o comecinho do evangelho. Zombaram dele, zombavam dele, aliás, todas as categorias ali presentes. Por exemplo, no evangelho, os chefes zombavam de Jesus dizendo: a outros ele salvou, salva-te a ti mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Outra categoria, os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Aí um dos malfeitores, claro, também o insultava. Quer dizer, até o bandido insultava Jesus. Um dos, né? Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Daí o outro respondeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. Ele não fez nada de mal, ao contrário, ele nos salvou do mal. Ele nos deu a vida, né? Bom, decididamente então podemos dizer que Jesus não é rei segundo os moldes do mundo, segundo a forma que nós pensamos, segundo como queremos que ele seja rei. Ele não é. E não podemos imaginar reis, presidentes, aí os manda-chuvas desse mundo, para depois enquadrar Jesus como modelo. Jesus não se enquadra aí. O jeito do mundo não é o jeito de Jesus. Ele mesmo disse: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Agora, interessante, Marcos capítulo 10, 45, ele se apresenta como que é o reino dele. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Logicamente que um dos reis do Antigo Testamento, bastante aclamado até hoje pelos judeus, lá na Terra Santa, no Monte Sião, onde está o corpo dele, é o rei Davi. Para você imaginar como que os judeus tratam até hoje o rei Davi, é só você imaginar o Superman, os super-heróis aí de TV. Para eles, o super-herói é o rei Davi. Quer ver um outro super-herói para os judeus? Moisés. Moisés é um super-herói, porque eles libertaram o povo de certa forma, eles lutaram a favor do povo, politicamente e também logicamente. Moisés lutou libertando o povo de Israel do poder do povo egito lá, do faraó.
Então, para o povo de Israel, Moisés é um herói, Davi, que governou, é um herói. Primeira leitura de hoje, eu quero que vocês fiquem agora com essa frase, para vocês meditarem aí o resto do dia, dentro do tema que vocês vão tratar hoje. Porque, tenho certeza, Mara, que dá para encaixar certinho a primeira leitura de hoje. Naqueles dias, Antigo Testamento, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com o rei Davi em Hebrom e disseram-lhe: aqui estamos, ponto. Aqui estamos. Fale, repita. Coloca a mão no coração aí. Não coloca por dentro, senão você morre. Por fora. Por fora, isso. Fecha os olhos, se puder, fecha. Pensa em Jesus agora, o Yeshua, né? Nosso Senhor, nosso Rei. E fale assim: aqui estamos, bem forte. Aqui estamos. Ponto. Fica em silêncio. Isso. Aqui estamos. Pode olhar para mim, repita. Somos teus ossos, e tua carne. Fecha os olhos, fala de novo. Somos teus ossos. Isso, vamos fazer certinho, sem bagunça, né? Somos teus ossos, repita, e tua carne. Mais uma vez, somos teus ossos, e tua carne. Isso. Isso, pode olhar para mim, fique à vontade. Isso daqui resume tudo. Quando Adão viu Eva pela primeira vez, ele olhou para Eva, a mulher que Deus tinha criado para ele, e falou o quê? Carne da minha carne, ossos de meus ossos. O que significa? Que Adão estava dizendo: você é minha carne, eu sou um com você. Eu sou um. Carne da minha carne, ossos de meus ossos. No casamento, sacramento do matrimônio, quando o padre ou o diácono dá bênção para o casal, lógico que quem casa, né, é o casal, são os ministros do casamento, nós damos a bênção na decisão. O que acontece com um casal no sacramento do matrimônio? Se torna uma só carne. Eu sempre explico o que significa ser uma só carne, o que significa ser um no casamento. Quando se casa no sacramento do matrimônio, não existe separação. Eu vou dizer para você, não existe nem separação física, espiritualmente falando. Porque onde você está, no caso o casal, né? Onde a mulher, a esposa está, o esposo está. Logicamente, como nós estamos no mundo material, precisamos de uma aliança no dedo. E essa aliança é para olhar e saber: sou casado, né? Não o padre, quem é casado. Sou casado. E daí é o sinal visível do amor, para dizer: eu sou uma só carne com a pessoa que eu casei. Uma só carne. No mundo tem divórcio, na igreja não. Casou, é até que a morte o separe. Porque é impossível mudar aquilo que Deus constituiu. Em que sentido? Jesus disse num dos evangelhos, né? O que Deus uniu, o homem não separa. O homem não separa. Eu sempre no casamento dou um exemplo para entender e vou dar para vocês. Sempre dou esse exemplo. Se vocês já ouviram, ouça de novo que vale a pena. Leite e café. Todo mundo sabe como é esse elemento. Se você nunca tomou, você conhece. Já viu alguém tomando. Tem gente que não gosta de tomar, né? Café, por exemplo. Mas aqui no nosso Brasil nós temos o costume de tomar leite com café, né? Quando você pega o café,
Vamos pegar a cor do café, é preta. O café é preto, então eu vou tomar um cafezinho preto, né? O leite é branco. Então nós falamos assim, dois elementos diferentes, distintos, até na cor. Um é branco, o outro é preto. Leite e café. Mas quando você toma leite com café, o que você vê ali? Você não vê mais café, você não vê mais leite. Você vê um outro elemento, porque misturou. Até a cor muda. Deixou de ser branco, deixou de ser preto. Qual a cor? A cor de leite com café. Essa é a cor. A cor de leite com café. Os estudiosos aí que gostam da área de experiências, né? Qual matéria que é mesmo? Quem faz experiências aí? Hã? Química? É isso? Tá. Então, essas pessoas aí que trabalham nessa área, os químicos, né? Já tentaram, depois de misturando o leite com café, fazer voltar a essência deles. Em que sentido? Eu quero fazer voltar o café a ser preto, e eu quero fazer o leite voltar a ser branco. Depois de misturado, eu quero separar de novo. Não conseguiram. Uma vez misturado, não dá para separar mais. Agora veja bem, o casamento, eu estou dizendo, sacramento, é isso que acontece espiritualmente. Por isso que Adão lá, sabendo desse mistério que depois Jesus ia constituir, logicamente, ele disse lá no paraíso: carne da minha carne, ossos de meus ossos. Olhou para aquela beleza e falou: mulher, mulher, tu serás chamada mulher, carne da minha carne e ossos de meus ossos. E Adão ficou feliz. De fato, se tornou ali uma só carne, espiritualmente falando, com a mulher dele. Agora, por que essa frase, que foi falada por Adão para Eva, dentro de um contexto matrimonial, o povo de Israel, todas as tribos, quantas são as tribos de Israel, quem sabe? Quantas são? 10, 12 tribos, 12 tribos. Então 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, de Israel, claro, agora com seus familiares, com aquela multidão, cada tribo tinha bastante gente, filhos, né, gerações e gerações. Todos, quer dizer, formaram um só povo, deixaram, entre aspas, de ser tribo, vamos colocar assim, divididas, e voltaram a ser um. Olha o papel então do rei. O rei unificou o povo, o rei uniu o povo, não dividiu o povo, uniu o povo, porque não dá para governar, não dá para ter governo onde tem divisão. Eu sei que quem gosta aí do Príncipe de Maquiavel, os professores aí de filosofia vão tratar esse assunto com vocês e vão colocar Karl Marx como um deus para vocês, viu? E vão falar: leiam o livro O Príncipe de Maquiavel, para ensinar você a ser maquiavélico. Qual é a principal técnica de Maquiavel no livro do Príncipe? Dividir para governar. Então você divide para governar, então você tem que dividir para governar. Se você dividiu, você tem poder. Mas no mundo espiritual, quem é o divisor? O diabo. Então significa que quando tem divisão, não tem governo. Não tem governo. Voltando aqui, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi, o super-herói deles, em Hebrom, e disseram: aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Significa o quê? Igual um casamento. Estamos unidos com o Senhor, ó Rei. Pode governar a nossa, vamos colocar aqui a nação. Ainda não estava como nação, mas pode governar a nossa nação.
Não queremos mais governar a nossa tribo de forma particular. Não queremos o governo só da nossa tribo, mas nós queremos unificar tudo. O Senhor pode governar toda Israel. Estamos aqui, à tua disposição. Jesus é o Rei do universo. Tudo foi criado por Ele, para Ele, e sem Ele nada foi feito. As coisas visíveis e as invisíveis. Então você foi criado para Ele. Para Ele. A finalidade da sua vida é Ele. Tudo vai acabar nele. Um dia você vai se encontrar com Ele e vê-lo tal como é. Mas eu pergunto, enquanto vocês estão aqui nessa terra, Ele é o Rei da sua vida? Para que você possa chegar até Ele depois? E viver com Ele eternamente? Ou você está deixando outro governar a sua vida? Ou ainda, você quer ser o governador da sua vida sem Deus? Sem uma responsabilidade? Ou seja, viver de como diz, cada um da sua forma. Como a democracia hoje, né? A democracia tem seu lado bom e tem seu lado ruim. A democracia é bom que deu liberdade, certo? Política, opinião. Só que tem um grande problema aí. Cada um está querendo ser o rei. Cada um está querendo ser o poderoso. Então, um exemplo, vocês que têm contato com a rede social, é só você abrir. Todo mundo quer dar opinião. Não existe mais o respeito para com o outro. Cada um quer mais like do que o outro. Quer dizer, cada um quer ter os seus subalternos. Aqueles, qual a palavra? Errei. Não, seguidores, mas eu quero colocar entre o rei, subordinado, melhor dizendo. Isso. Tá, seguidores aí na linguagem moderna. Mas cada um quer ter os seus seguidores. E aí você tem o seu perfil. Facebook, quer dizer, a sua face ali no book. Faz um book, né? Quer dizer, todo mundo pode ver. E aí você coloca a sua vida ali. E você está atrás de quê? De likes, aprovação, curtidas. O que mais que tem? Cutucada tem também, né? Tem cutucão. Compartilhamentos. Aí você fica cutucando também, um monte de coisa. Eu sei que tem as coisas. E aí, as opiniões. A falta de respeito. Eu não penso assim, eu acho. Cada um vivendo do jeito que quer. Tá bom. Aí no mundo da democracia tá ótimo essa liberdade. Mas será que é assim na realidade? Eu tenho percebido que cada vez mais, as pessoas estão vazias, solitárias literalmente, mesmo tendo um monte de seguidores. Por que será esse índice de suicídio no meio dos jovens, hein? Se os jovens são tão amados assim, tão curtidos, com tantos seguidores, aclamados, por que os jovens estão vazios? Por que será? Responda depois essa pergunta você mesmo. Eu como padre tenho visto muitos jovens assim. Ou seja, uma multidão de gente, né, seguindo, mas cada vez jovens solitários. Agora vamos falar o contrário para você ver. Vamos mostrar o lado espiritual, a verdadeira vida. E fecho aqui agora dizendo a grande tentação que houve nas primeiras páginas da Bíblia. Quando Deus colocou um limite lá no paraíso, o homem e a mulher, eles eram felizes no paraíso. Eles podiam comer de todas as árvores, os frutos, né, ali do paraíso. E Deus colocou e disse assim:
só não coma dessa árvore, porque e avisou, quando vocês comerem, vocês vão morrer. Essa foi a fala de Deus. Deus estava governando tudo ali. Mas de repente a serpente, o diabo, ali disfarçado, seduziu o homem e a mulher. E falou o que para o homem e para a mulher? Na verdade, Deus está enganando vocês. Na verdade, Deus quer deixar vocês presos a Ele. Na verdade, Deus não quer vocês felizes. Na verdade, Deus colocou um não para vocês. Não podem comer. Mas sabe que Deus está brincando com vocês? Na realidade, Deus sabe que quando vocês comerem daquela árvore, vocês serão como Deus. Ou seja, vocês vão ter o poder para governar a sua própria vida sem o auxílio dele. E o que aconteceu? De fato, tornaram conhecedores do bem e do mal e automaticamente perderam o paraíso. A tentação continua ainda hoje. Sabe o que o demônio quer fazer com cada um? Vocês são deuses, vocês são senhores, vocês são dono da própria vida de vocês. Faça da vida de vocês o que vocês bem entendem. Não deixe ninguém colocar limites para vocês. Curtam a vida, porque a vida é curta. Se divirtam, mas olha as diversões que tem aí. Aí as diversas circunstâncias que vocês já conhecem estão aí para mostrar para vocês. E por um tempo você se sente um rei, uma rainha. Por um tempo você é aclamado até por um traficante, viu? O traficante, para conseguir ganhar você, para fazer você de um laranjinha, para levar depois as coisas dele, ele dá uma maconhinha, dá aquele presentinho, agrada, e vai falar que você é muito importante, e vai tratar você melhor do que você é tratado em casa, daquele jeito que você gosta de se sentir, aclamado, curtido, Só que daí ele vai usar você, vai usar da sua vida, para você levar morte, para você levar droga, para você levar tudo que não presta. Aí você vê no mundo. Agora tem um outro lado. Jesus quer fazer praticamente o sentido certo. E são semelhantes até um ponto. Só que em relação ao mundo, aquilo que é mundano, aquilo que não é, nós vamos ser esmagados. Porque quando nós estamos com Jesus, o mundo vai nos odiar. Mas não importa que o mundo nos odeie. E aqui eu quero só dar um testemunho. Eu como padre, fiz a opção de não ter redes sociais, de não receber curtidas. É opção, tá? Não estou falando para você fazer a mesma coisa. Seria melhor se fizesse, claro, se você encontrasse um outro sentido. Mas eu fiz a opção de viver um pouco mais recolhido e bem no escondimento, sem a devida aclamação popular. Eu fiz essa escolha. Ou seja, o padre Valdori, ele escolheu essa vida, entre aspas, de solidão, não solitário. Só que o padre Valdori até hoje nunca se sentiu sozinho. O padre Valdori até hoje nunca ficou vazio. O padre Valdori nunca teve um pensamento de suicídio. O padre Valdori nunca tomou um remédio para dormir, no sentido de tratamento. Não estou questionando e condenando quem precisa de um tratamento, deve buscar um tratamento. Mas eu estou falando que com Jesus, deixando Jesus reinar a nossa vida, deixando Ele dar ordem que Ele quer, nós vamos descobrir a verdadeira vida, que o mundo não entende. E o mundo vai olhar para nós e falar assim: olha que coisa ridícula, porque eles vão ridicularizar nós, eles vão zombar de nós. Padre, Padre, a zombaria que fazem hoje com os padres,
Eu acredito que até no meio de vocês, lá na escola, vocês vão ver. O padre, né? E vão tratar o sacerdote como se fosse qualquer coisa. Quer dizer, vão tratar o sacerdote como se fosse o infeliz da vida, porque deixou as coisas mundanas para seguir Jesus Cristo. E é o contrário. Então, nós que proclamamos Jesus Cristo Rei, vamos ser ridicularizados pelo mundo, no sentido do que é mundano. Vamos ser odiados. O mundão não vai curtir a nossa posição cristã. Não vão curtir. Só que eu não troco Jesus por 1 minuto de prazer nessa terra. Por quê? Porque o prazer momentâneo que o mundo me dá, Jesus dá muito mais. Quando ele disse: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, eu não vou lá dou como o mundo dá. Que o vosso coração não se atemorize e nem se encha de medo. Então, com Jesus eu não tenho medo de nada. Com Jesus eu não fico atemorizado com as coisas ruins. Claro, eu tenho aflição, eu tenho sofrimento, eu sou perseguido, logicamente, como muitos são, sem dúvidas. Mas a perseguição não consegue me separar do amor de Cristo. A morte, se um dia me matarem, logicamente por causa do nome dele, se Deus me der essa honra, nem a morte vai poder me separar do amor de Cristo. Nada pode me separar do amor de Cristo. Nada pode tirar a paz do meu coração. Nada, 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 nada. Como aquela canção, nada poderá me abalar. Literalmente, nada. Literalmente Deus está conosco. E por fim, termino. Eu faço um desafio para vocês jovens. Só que se vocês, vamos combinar. Vocês gostam de desafios, eu sei. E YouTube está cheio de desafios, né? Só besteira, né? E a juventude faz. Mas eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês agora aceitem o meu desafio. Pode ser? Eu vou até um pouquinho à frente. Vou olhar nos seus olhos. Aceitam? Tá. Combinado. Eu quero que vocês encontrem no mundo alguém melhor do que aquele que eu vou apresentar para vocês. Correto? Primeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, o meu Rei, que vem como um cordeiro, que morreu daquele jeito na cruz, e é rejeitado, mas é Ele que me dá vida, daquele jeito. Ele se encarnou no ventre de uma mulher, virgem, sem romper o ímen, a virgindade dela. Tá? Você encontre para mim um homem aqui da terra que veio da barriga de uma mulher, sem a participação de um homem, quer dizer, tem que ser pelo Espírito Santo, uma mulher que aparece do nada para o mundo, grávida, sem a participação de nenhum homem comprovado, virgem, mesmo estando com um bebê na barriga, continua virgem. Tem mais. Se vocês encontrarem um homem, eu quero que esse homem seja o meu rei daí, tá? Eu estou falando do meu rei, que eu estou apresentando. Esse homem, claro, criança na encarnação do verbo, se fez carne, se tornou um de nós. O contrário, ele olhou para a nossa humanidade, olhou para mim e para você e disse: estou aqui, carne da minha carne, ossos de meus ossos. E quis ser igual a nós em tudo, menos o pecado. Essa é a pessoa que eu estou apresentando para vocês. Depois, Nossa Senhora deu a luz, e apesar dela dar a luz, o ímen dela não se rompeu, fisicamente falando. Ela continua sendo virgem, mesmo depois de ter um filho.
Será que vocês encontram alguém para eu seguir dessa forma? É um desafio. Vocês podem me apresentar até o final da tarde. Vocês são inteligentes, já devem imaginar alguém, não? Que eu já tenho, vocês têm que ter também. É desafio. E desafio tem que aceitar e cumprir. Vocês aceitaram o desafio, tá? O menino nasce, cresce. Agora é o detalhe. Não traz nada de má notícia, como tem muita gente por aí só pegando coisas podres e fazendo sensacionalismo. Mas a fruta podre cai sozinha, não precisa nem chacoalhar a árvore, cai. Agora, esse meu rei, eu quero que ele seja o seu, ele pregou a boa nova, curou, perdoou pecados, foi perseguido, foi ultrajado, e lá na cruz disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O meu rei ainda, e o seu rei, se Deus quiser que seja, ele morre na cruz, matam ele. Bom, até aí tudo bem, né? Será que vocês podem encontrar um homem aqui na terra que morra na cruz, além de Jesus, sim ou não? Sim. Tem até dois do lado dele hoje no Evangelho. Tem um ladrão à direita e outro à esquerda. Então não foi só Jesus que morreu na cruz. Não foi só Jesus. E até hoje lá no mundo oriental, pelas perseguições, tem cristãos que estão sendo crucificados até hoje. Então morrer na cruz é coisa normal, correto? Qualquer ser humano pode morrer na cruz. Então esse não é o desafio. Morrer na cruz, qualquer um morre. Agora vamos lá. Esse que morreu na cruz ficou 3 dias enterrado e não apodreceu o corpo dele. E o contrário, no 3º dia ele saiu do túmulo, ressuscitou. Ficou 40 dias com os discípulos dele, depois subiu aos céus e está à direita do Pai. Mas olha o detalhe, ele disse assim: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Prestaram bem atenção? Encontrem alguém para mim que fez tudo isso e eu seguirei ele. Tá bom? Até o fim do encontro vocês podem me apresentar alguém para eu aclamá-lo como rei, para eu ser seguidor dele? Então se rendam, jovens, se vocês não têm. Se rendam ao meu rei, que é melhor. Vocês querem vida nova? Isso. Então fecha os olhos um pouquinho. Vamos cantar Nada Poderá Me Abalar? Pode ser? Eu sei que vocês prepararam aí, mas no espírito. Fica de pé, jovens. Todo joelho se dobrará, toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Fale, eu quero. Agora nós não vamos falar estamos aqui. Fale no modo pessoal. Jesus, Yeshua, estou aqui. Carne da minha carne, ossos de meus ossos. Fica de olho fechado. O que significa isso? Eu quero me unir com o Senhor hoje. Eu quero ser carne da sua carne e ossos de seus ossos. Porque o Senhor fez isso comigo. Se encarnou, se tornou um, parecido comigo em tudo menos o pecado. Senhor, a minha vida até hoje não tem sentido. Fala. Isso. Mas hoje o Senhor vai me dar o sentido. Claro, você que já tem o sentido da vida, apenas confirme. Mas você que perdeu o sentido da vida, volte. Volte. Dobre o joelho, não literalmente falando, mas se dobre na presença de Deus, porque não tem outro igual a Ele. Não existe. Pare de ser enganado pelo mundo. Pare de ser enganado pelo que é mundano. Ninguém pode preencher o seu coração, jovem, a não ser Ele. Mesmo que as pessoas te abandonem,
Mesmo que vocês não sejam amados, Ele te ama, Ele não te abandona. Abraça o seu corpo agora e canta. Todo joelho se dobrará. Vamos proclamar bem forte. E toda língua, bem forte, que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará, e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Canta com a mão no coração, abraçado. Nada poderá me abalar. Nada poderá. Nada poderá. Somos como um cordeiro sendo levado ao matadouro. Somos pressionados. Somos perseguidos. Somos difamados. Sim, rejeitados pelo mundo. Mas Ele está conosco. Toma posse disso. Nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Isso. Antes de terminar a última parte, quero viver tua palavra, porque aí vai ser a sua decisão mais uma vez por Jesus. Fica de olho fechado, como alguém que tem fé, com a mão no seu coração. Todas as tribos de Israel, de cada lado, vieram ao Monte Hermon ter com Davi, nesse dia de Cristo Rei do Universo. Eu não vou falar tribo aqui, mas eu vou dizer, cada família, cada jovem hoje saíram de suas casas, talvez deixando as suas famílias lá, e vieram até esse monte aqui, até a igreja, para ter com Jesus. E aqui nós somos unidos agora num só coração, numa só alma, e cada um está dizendo para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se para Davi, que era apenas um ser humano mortal, aquele povo olhou com esperança e disse: estamos aqui, carne da nossa carne, ossos dos nossos ossos, aliás, somos, né, carne da sua carne, ossos de seus ossos. Eles estavam dizendo o quê? Somos um com o Rei, estamos unidos com o Rei, assim como um casal se une no sacramento do matrimônio e nunca mais se separa, espiritualmente falando. Assim, Jesus, bem forte agora. Primeiro nós vamos falar no coletivo. Estamos aqui. Estamos aqui, Jesus. Estamos aqui, Jesus. Saímos das nossas casas, das nossas famílias, e queremos encontrá-lo nessa tarde. Jesus, estamos aqui e declaramos. Agora vamos falar no pessoal. Jesus, estou aqui. Bem forte. Carne da minha carne, ossos de meus ossos, se una a mim, Jesus. Vem viver em mim, Senhor. Eu quero ser um jovem obediente à tua palavra. Quero de fato ser cheio do Espírito Santo. E os acontecimentos desse mundo, as aflições desse mundo, não poderão me abalar. Nunca mais. Nunca mais. O vazio,
depressão, a morte, o desespero não poderá me abalar, porque Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero, Jesus, me unir numa só carne, num só espírito com o Senhor. Cristo Rei, reina na minha vida. Vem ser o Rei, vem ser o Senhor, vem governar, meu Deus, meu Senhor. Canta agora o final. Quero viver tua palavra. isso, se una. Quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, Livra-me do mal. livra-me do mal. Mais uma vez, adesão a Jesus. Quero viver, Seja obediente a Ele. Não tenha medo de se entregar a Ele. mas só te peço. Isso, levanta as duas mãos agora, se abra, proclama, bem forte, com toda a energia, com toda a força, proclama, pois minha força tem um nome, é Jesus, nada poderá me abalar, isso, poderá isso é ser jovem. derrotar. Deus está olhando para vocês, Deus ama vocês, Deus quer vocês, Deus quer mudar o rumo da vida de vocês. Obrigado, Senhor. Como sacerdote, agora eu selo esse momento, a intenção de cada um, a vida de cada um. Consagro, Jesus, essa juventude ao Imaculado Coração da sempre Virgem Maria. Livra-os, Senhor, de todo mal, de todo perigo da alma e do corpo. Que não sejam enganados por Satanás, que não sejam enganados pelos inimigos desse mundo, Senhor. Que Satanás não venha roubar, matar e destruir esses jovens, porque esses jovens pertencem ao Senhor. E qualquer outro jovem que esteja nos assistindo agora pelo meio da televisão ou da internet, Senhor, toca agora poderosamente, que o teu poder se manifeste em cada um e que de fato o Senhor seja Rei na vida de cada um. Governa, Senhor, governa a nossa juventude, a juventude de Itapetininga, o Yeshua, os nossos jovens que pertencem ao Senhor. Sim, como um cordeiro muitas vezes são levados ao matadouro, Senhor, mas que sejam para oferecer a vida como consagrados, aqueles livremente, nunca mais escravos do pecado, e sim, servos do Rei, servos do Senhor, entregando a vida como consagrados no sacramento do matrimônio, como religioso ou religiosa, talvez como sacerdote, talvez como leigo consagrado. Toca, Senhor, nessa tarde e vem agora manifestar o teu senhorio, o teu governo nesse Yeshua, nesses jovens aqui presentes e aqueles que nós trazemos no nosso coração. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, bem forte, amém, amém e amém. Agora vocês vão pensar nas diversas circunstâncias e simplesmente vocês vão falar assim. Levanta a mão direita, isso, só a mão direita, e digam assim: viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei! Mais uma vez. Viva Cristo Rei! Mais uma vez. Viva Cristo Rei! E a dica que eu dou para vocês agora, diante de uma tentação lá no interior, você vai falar assim: viva Cristo Rei. Essa vai ser a palavra
de ordem para expulsar o demônio. Amém? Em tudo, viva Cristo Rei.